Vibe Mundial FM. Olá, muito boa tarde, caros ouvintes da Rádio Mundial. Vamos dar início aqui ao Alta Conexão. O nosso tema de hoje é liberdade interior. Liberdade, como o próprio nome diz, significa que vamos estar livres. Livres para agir, livres para manifestar, livres para seguir o nosso processo sem nenhum entrave, sem nenhum obstáculo, sem nenhum conflito, sem nenhuma situação mal resolvida que aprisione, gere estagnação, possa causar procrastinação e interferir no seu processo de expansão. A liberdade interior ela é muito importante, porque é por meio dela que o ser humano consegue expandir a partir dele mesmo. Como você sabe que você não é um ser livre? Quando você está preso a uma determinada situação que lhe dá um determinado suporte, segurança, ou algo que você se identifica e que, por sua vez, gera uma dependência, ou alguma situação por meio da qual você cria uma referência de que aquilo vai sanar ou resolver alguma coisa no seu interior. Portanto, você vai entrar num processo que eu chamo de mecanismo compensatório. Bem, eu sou especialista em mecanismos de autossabotagem. Para quem não conhece, o mecanismo de autossabotagem, ele se forma a partir de conflitos e traumas que se firmam no inconsciente da pessoa. Esses pequenos traumas, eles acontecem muitas vezes na primeira e segunda infância. A tendência é, por meio desse acordo que a pessoa faz, de ficar repetindo o processo constantemente, ou seja, ela não consegue concluir, absorver o conhecimento para que dessa forma ela consiga realmente deslanchar, expandir, progredir na vida. Esses acordos muitas vezes são muito sutis e podem vir por meio de algumas afirmativas em que você aceita e passa a compor você como uma verdade. Né? Como, por exemplo, você não faz nada direito, você é um bagunceiro, você está sempre enrolando com as coisas. E às vezes são pequenas frases que os nossos pais, professor, né, as influências que essa criança sofre na primeira e segunda infância, que tendem ela a concordar com aquilo que a pessoa está dizendo, porque ela não tem a capacidade de poder questionar. Devido à ausência de conhecimento, a criança, para ela não existe a mentira, tudo para ela é uma verdade, tudo para ela é uma realidade. Ela não tem a capacidade cognitiva e nem o conhecimento para poder julgar, criticar, né, e se posicionar com o devido conhecimento. Portanto, ela absorve e assume esse acordo no inconsciente e como fica preso no inconsciente, isso tende a acompanhar a pessoa ao longo da sua vida, contribuindo para aquilo que você provavelmente, se você tem um mecanismo de autossabotagem, deve estar vivendo, que são as experiências repetitivas. Ou seja, como você sabe que você tem um mecanismo de autossabotagem? As experiências estão repetitivas, você procrastina, você tem uma tendência de sabotar as suas realizações. Por mais que você saiba nadar, você afoga na praia. Então, por mais que você tenha habilidade e talento, as outras pessoas conseguem passar à sua frente, porque você, de alguma forma, vai criar alguma interferência no processo para que, dessa forma, você não atinja aquele resultado. Você fracasse para que, dessa forma, você estabeleça uma conexão com o acordo que você fez no seu inconsciente, ou seja, você passa a ser dominado por esse acordo, por essa verdade. Existem duas verdades, existe uma verdade inconsciente e uma verdade consciente. Quando a verdade do inconsciente entra em conflito com a verdade consciente, você vai ter aquela sensação que, por mais que você saiba, você não sabe por quê, que você tende a ter o mesmo comportamento, a mesma atitude, a atrair as mesmas experiências, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de situações. Tá? Então, a vida, eu digo sempre que ela não é para ser repetitiva. Se as coisas estão repetitivas, então significa que existe um padrão.
Esse padrão, ele normalmente libera comportamentos e libera atitudes. Então, você vai ter um comportamento e uma atitude de acordo com esse padrão. Esse comportamento, ele vem do seu emocional e a sua atitude vem da sua postura mental. Se esse comportamento é um comportamento, por exemplo, dramático, que se faz de vítima, né, e que, sei lá, se sente incapaz ou o que for, então significa que você tem um bloqueio no seu emocional, tá? Se na sua atitude você é uma pessoa autoritária, dominadora, não quer ouvir ninguém, você é o dono da sua verdade, fica reativo, né, se descontrola, né, perde o controle sobre você mesmo, acaba falando coisas que você, naquele momento você acha que é o certo, mas depois você acaba se arrependendo, mas muitas vezes você acaba não querendo admitir que realmente errou. Por quê? Porque você não quer se sentir culpado, porque a culpa vai fazer com que você se sinta mal com aquilo que você é. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem algum mecanismo de autossabotagem, de não reconhecimento, né, de não valorização que fez com que ela duvidasse de si mesma e que gerasse um processo de baixa autoestima, ela vai ficar reativa toda vez que ela se percebe que ela está sendo colocada em causa naquilo que ela está tentando arduamente validar como uma referência para ela se autoafirmar e se sentir segura. Né? Então, são mais de 30 anos que eu trabalho no desenvolvimento do potencial humano. Sou formado em filosofia aqui pelo Brasil, em psicossíntese por Londres. Morei 15 anos na Europa, continuo trabalhando lá. O meu trabalho é um trabalho que visa gerar resultado. A partir do quê? A partir da conscientização das causas que geram um efeito, da origem que está contribuindo para aquilo que você está vivendo nesse momento. Como que nós vamos curar isso? Não existe cura que trabalhe em cima do resultado. Existe cura que trabalha desde a causa até o efeito. Para isso é o terapeuta. O terapeuta vai analisar e fazer a pessoa se conscientizar do processo para que haja a transformação ou, em outras palavras, a cura. Tá? Então, ou seja, quando você percebe que você está com isso que eu acabei de mencionar, essas situações que estão interferindo na sua expansão, como consequência, você precisa procurar alguém que consiga te gerar essa consciência para que você se liberte desse inconsciente. É esta a minha especialidade. Por quê? Porque lá muito atrás, há 30 anos, mais de 30 anos atrás, né, eu percebi que é o inconsciente o grande vilão aqui da história. Não quer dizer que o inconsciente ele é o mal de nós mesmos. Não, ele apenas é inconsciente. Eu não tenho consciência, eu não percebo. A pessoa vai assumindo esses acordos porque ela não tem conhecimento para poder questionar e isso vai compondo aquilo que eu chamo de referência de processo. E essa referência de processo passa a ser a referência da pessoa. A referência de processo é o acúmulo de tudo aquilo que você viveu bem e tudo aquilo que você viveu traumaticamente mal. Né? Ou seja, é o histórico da sua vida, é o seu processo. Mas nós temos outras referências, que é a nossa referência de natureza, porque nós somos, né, pertencentes à mãe natureza, nós somos uma espécie nesse planeta e não podemos esquecer disso. Então nós temos processos onde nós vamos defender a nossa territorialidade, nós vamos lutar ou fugir das situações, nós vamos querer sobreviver, nós vamos nos adaptar ao meio. Por quê? Porque temos uma parte de nós que é mutável e que se adapta às situações da vida. Isso vem e nasce com a gente, independentemente da sua crença e dos seus valores. Mas nós temos uma outra referência, que é a referência da sua essência individual, que é lá que reside a sua unidade, a sua singularidade, a sua diferença. E é justamente aí que eu trabalho. Eu trabalho em romper com as referências de processo, controlar as referências do lado animal da natureza, da sua natureza, e fazer com que você otimize a sua referência da sua essência. Ou seja, fazer você se amar, se aceitar, perceber as suas potencialidades e, a partir daí, desenvolver. Num primeiro momento, temos que limpar a casa. Num primeiro momento, temos que reorganizar aquilo que está desorganizado. Num primeiro momento, temos que fazer um trabalho de gerar e restabelecer a sua ordem, para que dessa forma possamos aqui estabelecer um equilíbrio. Então, se você está mal, está em desequilíbrio, isso afeta a sua ordem. Ordem o quê? Ordem mental. Se está em desequilíbrio, afetou o quê? O seu emocional. Como consequência, você vai ter um comportamento e uma atitude que vai estar relacionado com isso.
De acordo com as referências de processo, você automaticamente, quando se vê vivendo uma experiência onde a pessoa te coloca em causa, você pode ficar reativo. A reatividade, ela vem de um processo emocional, do lado mais feminino do ser, ou seja, né, porque é o lado mais, digamos, lunar, né? Então, a pessoa que é reativa, ela entra na sua referência de natureza e ela vai tentar defender a sua verdade, defender o seu território, porque aquilo lhe dá segurança. Então, significa que ela tem um padrão lá no seu inconsciente que está gerando isso. Para curar a reatividade, tem que curar o inconsciente. Para curar essa tendência de ser vítima, dramático, frustrações e não só, não está conseguindo estabelecer os resultados que você quer, temos que, no primeiro momento, ver quais são as travas que você tem no inconsciente para libertar você, porque não existe pessoa livre que não domine e não esteja na posse das suas próprias ações, do seu próprio ser, ou seja, utilizando da sua ferramenta mental e emocional como ferramentas para ela absorver constantemente e infinitamente conhecimento. Ok? Para quem nos sintonizou agora aqui com o canal da Rádio Mundial, eu sou Carlos Lourenço. Eu criei o método do SI, Sistema de Equilíbrio Energético, também o PH Vida, que é o Potencial Humano de Vida. Eu sou mentor de desenvolvimento do potencial humano, focado em resultado, em gerar propósito na sua vida e sucesso. O sucesso só começa quando você está livre no seu interior. Então, liberdade interior é quando você sente uma paz e um silêncio. Não existe questionamento, não existe repressão, não existe opressão. Não existe você querer ser uma coisa diferente daquilo que você é, rejeitando aquilo que você é. Porque nesse momento você está preso a uma ilusão daquilo que você gostaria de ser, em conflito com a sua verdade, né? Ou seja, em conflito com aquilo que você realmente é. Tá bom? Eu nasci com algumas habilidades, né, e por conta disso eu criei o sistema de equilíbrio energético, que é a minha capacidade de poder me conectar com as pessoas e já identificar de bate-pronto quais são os mecanismos de autossabotagem, o que está preso nesse inconsciente, né, quais as energias que estão lá e dessa forma fazer um processo de conscientização e de transformação. Lembrando que a cura integral, que é o que eu trabalho, visa justamente isso, lhe dar treinamento, lhe dar instruções, lhe dar exercício, lhe dar informações que tornem as coisas muito claras para que você transite naquilo que faz parte do meu trabalho de mentoria, da inconsciência para a consciência. Porque no momento que você está consciente, acabou o processo, você domina o processo. Agora, enquanto você ainda não domina, você pode passar pela fase intermediária, que é a pré-consciência. Eu mais ou menos sei, mas ainda não sei totalmente. Ou se não, pela catarse. Então, o que é a catarse? A catarse é o mal-estar, né? Então, ou seja, você, às vezes, tem que passar por uma doença, perder um trabalho, né, romper um relacionamento para que você consiga tentar transformar o padrão que você tem de um conflito que você tem e de um trauma que você tem. Ou seja, o padrão, ele é resultado de um conflito, o conflito de um trauma. O trauma gera o conflito gera o padrão e o padrão, se mantém, é um padrão, ele se repete. E se repete, tanto bate, como se fala no popular, até que fura, ou seja, tanto você repete o mesmo comportamento e a mesma atitude, isso pode se transformar numa doença e é outra área que eu trabalho, que é o processo de reversão, de inversão, né, desses processos psicossomáticos de doenças que se formam a partir de comportamentos e atitudes provenientes desses traumas e conflitos mal resolvidos do passado. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que